Pois é, mais um jogo horrível e dessa vez perdemos para o Bragantino, o Red Bull Bragantino 2, São Paulo 1. Eu sou Roberto Guidoni, repórter, comentarista esportivo e vamos falar sobre essa peleja, né? Rapaz, não tem jeito, é o Tricas apenas. Foi um jogo muito abaixo, especialmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi horroroso, assim. Foi um do... Eu tive sono, sem brincadeira. Eu dei uma pescada uma hora no jogo, eu fiquei, rapaz, o negócio tá feio realmente, né? E nem começou tão tarde assim, não. 7h30 começou o jogo, mas nossa, que coisinha complicada. O primeiro tempo sonolento, as equipes jogando muito mal, ambas as equipes, né? O maior problema, tipo, para quem tá assistindo, né? Não tinha nada de bom para ver realmente. E o São Paulo, bom, o time veio com Rafael, Orejuela, Alan Franco Beraldo e o Wellington. Mais à frente, o Seba Mendes, Pablo Maia de novo como segundo volante, Wellington Rato, David e na dupla de ataque, Luciano e Edson. A gente sabe, né? Luciano fazendo essa flutuação. E o Luciano nem foi mal hoje, não, viu? O Luciano foi um dos poucos que, assim, tiveram coisas positivas, pelo menos. Quem foi realmente mal foi o Wellington, assim, abaixo da crítica. O Pablo Maia fez outro. O Pablo Maia não é segundo volante. O Rogério Ceni tem que entender isso daí, tem que aceitar. O Pablo Maia não é segundo volante. A culpa não é minha que contrataram o Seba Mendes. Ele fica forçando umas coisas que é pesado, não dá para entender. Bom, o Beraldo também, em algum momento, especialmente no primeiro tempo, fez um jogo ruim, depois ele melhorou na partida. O Alan Franco também, o Alan Franco ainda tem esse problema de querer toda hora sair jogando, quando ele podia simplificar ou às vezes fazer uma falta para matar o lance. Não faz. Pois é. O Rafael não passou a segurança e aquele negócio, quando a gente fala muito, né? A gente não, né? Eu não, pelo menos. Aquele negócio, do Ceni sincerão. Eu avisei, né? O quão sincerão é esse Rogério Ceni nas entrevistas, porque ele sempre falou que era o interesse dele. Nossa, olha que só desgraçado que tá batendo aqui, rapaz. Mas no começo da temporada ele falou assim, não, vai ter rodízio de goleiros, né? O Felipe Alves, o Jandrei, então aí sétimo jogo do ano, sétimo. Só jogou o Rafael até agora. Por quê? Eu não sei. Mas é aquele negócio, cadê o rodízio? Tá, tipo, não que seja um problema jogar o Rafael, mas cadê o sincerão mesmo? É até a página 2, tá bom, gente? Sério. E, nossa, ainda bem que eu não gravei esse vídeo ontem, né? Agora já é quinta-feira de manhã, porque eu tava tão pistola ontem, eu tava tão chateado. E não tem como não ficar chateado, né? Depois de um primeiro tempo ruim, o São Paulo voltou um pouco melhor pro segundo tempo. E até controlou um pouco mais o time do Bragantino, né? Deixou uma marcação um pouco mais alta, não tinha tantas chances assim de gol. E aí, num lance lá com o Alan Franco acerta um baita lançamento pro Galopo, que chega cara a cara com o goleiro e consegue encobri-lo. Teve uma dúvida, né, se a bola entrou ou não. Eu ainda não vi nenhuma imagem conclusiva se ela realmente entrou, mas pouco importa, né? O que importa é que foi validado o gol. 1-0 São Paulo. E a partir disso, o São Paulo continuou a controlar o jogo até mais ou menos uns 10 minutos antes de terminar a partida, que o time, assim, largou mão. O time simplesmente virou e falou assim: não, tá bom, 1-0 tá bom. E aí tomou a virada. Esse tipo de coisa me irrita. Parece que o time se desconcentra ou se contenta com pouco, achando que as coisas estavam resolvidas com um simples 1-0, o que não é verdade. Aí o que aconteceu? Foi lá, tomou o gol de empate, né? O Bragantino cresceu no jogo, tivemos algumas mudanças na equipe do Bragantino. Eles cresceram no jogo, fizeram um gol de empate. E aí o São Paulo estava completamente fora. Quem já participou, né, já praticou qualquer esporte com um pouco mais de seriedade, né, não necessariamente sendo profissional, mas com um pouco mais de seriedade, levando a sério a competição, você sabe, quando você se desconcentra, voltar para a partida é assim, é muito difícil. E foi o que aconteceu. O São Paulo ficou completamente desligado do jogo nos últimos 10 minutos. E aí o Bragantino foi senhor da partida e pronto, tomamos um. Logo na sequência tomamos outro.
2-1, uma virada besta, uma virada ridícula. Para ajudar, porque, né, Erisson saiu machucado, então o substituto do Caleri, que já está machucado, está poupado com dores no tornozelo, né? Ele agora não tem mais substituto do Caleri, provavelmente será o Galopo na próxima partida contra o Santos, se o Caleri não voltar. Aliás, o Galopo tá pedindo passagem, hein? Obviamente ele não vai tomar o lugar do Caleri, né? O Caleri continua sendo nosso titular, será assim, a menos que alguma coisa muito esquisita ocorra. Mas a questão é onde é que vai usar o Galopo? Você podia colocá-lo no meio campo, mas aí no meio campo ele não, né, ele não rendeu ainda aqui no Brasil fazer essa de segundo volante, né? Teoricamente ele iria entrar na mesma posição do Nestor, com a mesma função do Nestor, mas ele é um cara que parece que falta agilidade para ele. Não sei, problema pro Ceni resolver aí, mas o Galopo tá pedindo passagem. E é complicado, né? Quando você tem um atleta rendendo bem, né? O artilheiro da equipe no ano, fazendo gols. E aí, como é que você vai fazer? Acho que é o quarto gol dele na temporada, por enquanto. Mas, bom, outras coisas, né? Que no primeiro tempo, especialmente, a gente errou muito passe. Muito, muito, muito passe. Isso se deu porque as linhas não se aproximavam. Era incrível, assim, a mesma coisa que a gente falou no vídeo passado, como o time não se mexe, como o time não tem uma movimentação no ataque. Poxa, sabe? É difícil, é difícil assistir um jogo do São Paulo nessas condições. A equipe não tem agilidade, não tem, sabe, movimentação, parece que não treina junto. Enfim, mas é impressionante como a equipe não se mexe, não tem, sabe, alguma mobilidade, alguma jogada. E não, pô, não precisa ter uma jogada super ensaiada, não precisa ser algo extraordinário, mas pelo menos, sabe, aparece pro jogo. Eu fico desesperado vendo o jogo do São Paulo, eu fico pensando, meu. Rapaz, eu imagino que você aí do outro lado também está assim frustrado, porque não tem como não ficar frustrado vendo um time desse jogar. E eu sei que é começo de trabalho, tem esses novos atletas, né? Então, vai. Rafael é novo, Beraldo subiu agora, Alan Franco subiu agora, Orejuela tá voltando, Seba Mendes é novo, quem mais? Wellington Rato é nova contratação, o David também, o Edson acabou de chegar, mas sei lá, tem coisa que a gente compensa na vontade. E eu não sei até que ponto eu tô vendo vontade desses caras, assim. Acho que eles estão. Tá precisando dar mais. É isso. Tá precisando dar mais. Eles não estão conseguindo. E eu acho que o Ceni tem alguma parcela de culpa. Não tô falando que é pra retirar o Ceni ou algo do tipo. Mas eu acho que ele tem alguma parcela de culpa. Outra coisa também, para mim, quem tem a maior parcela de culpa é certamente a diretoria, né? Porque, por exemplo, o Seba Mendes, eu falei que ele não era necessário. Ele realmente não é necessário. Ontem ele não fez uma boa partida. Eu não acho que é culpa dele, tá? Teve um lance, por exemplo, que ele errou um passe. Mas, pô, o Beraldo deu a bola nele e ele tinha 5 em volta. Quer dizer, o Beraldo não teve a leitura de jogo básica para entender que aquele cara ia estar super pressionado. Aí, como é que o Seba Mendes ia fazer? Quer dizer, tinha que ter estourado, né? Recebe aquela bola e dá um bicão para longe. Quase que a gente toma um gol naquela jogada no comecinho do primeiro tempo ainda. Mas, sabe, esse tipo de coisa, o jogador, no caso o Beraldo, né? Mas outros jogadores também fazem erros parecidos, tem que ter a leitura de jogo. O Wellington novamente mal, eu acho que o Wellington tá cansado. Uma coisa que normalmente eu vou reclamar do Ceni agora, né? Tem o Caio Paulista, que ele chegou justamente para ser essa opção com o Wellington. Novamente, o Caio Paulista entrou como um atacante no meio da partida e o Wellington estava completamente pregado, sabe? O Wellington estava fazendo um jogo ruim e estava claramente mal fisicamente. E o Ceni resolveu colocar o Caio Paulista no lugar do Wellington Rato, em vez de colocar no lugar do Wellington. Então, aí eu queria entender qual é a do Ceni, né? Porque, assim, na entrevista mesmo no jogo passado, contra o Santo André, ele falou do Patrick. Ele falou que não era um lateral esquerdo com as características dele, que ele precisava de alguém lá. Pô, tudo bem reclamar assim. Tá, pra começar, eu acho que ele tem que
falar as coisas mais internamente. Ele deve falar internamente, mas guardar pra internamente, sabe? A gente já tá de saco cheio de ele ficar pedindo jogador, pedindo jogador, pedindo jogador. Mas, cara, você tem esses jogadores, são esses atletas que estão aí, o clube não tem dinheiro pra ficar contratando jogador, tá? Por exemplo, agora o Santos contratou o zagueiro, né, que o São Paulo queria, vai pagar quase 20 milhões de reais no atleta. O São Paulo não tem essa grana, tá bom? Em um pouco mais de um ano, assim, imagina, o São Paulo pagou 12 milhões pelo Alan Franco, vai ser parcelado e vai começar a pagar só ano que vem. O Santos vai pagar em um ano 20. Sabe, essa é a diferença do São Paulo. E eu acho que o Santos está se enforcando, tá bom? Tá dando corda para se enforcar. Sinceramente, enfim, a gente não tem nada a ver com isso. Mas a gente fica reclamando de atletas publicamente, e é sempre, tá? Corriqueiramente ele reclama desses atletas de forma pública. Ou que não é da característica dele, ou que ele não vê qualidade para isso, qualidade para aquilo. Bom, primeiro que eu acho que isso daí é assim, desnecessário, tá? O que eu aprendi, né, é que você elogia em público e critica no privado. Sempre, sempre. Assim, não tem por que criticar alguém publicamente. Não é benéfico isso daí. Isso vai expor só o seu atleta que já tá super exposto porque a torcida já tá puta da vida e com razão, porque é um time que toda hora decepciona a gente. E é muito difícil, é muito difícil ser São Paulino hoje. Sério. E eu boto parte disso daí na conta do Ceni também, tá bom? E eu sei que ele tá tentando fazer o melhor dele, mas ele tem que rever alguns conceitos, na minha visão, claro, né? Só a minha opinião aqui, falando besteira para vocês ouvirem. Mas, na minha opinião, é isso. Enfim, mas aí, voltando ao tema dos jogadores que ele tem, imagina, eu tava pensando, imagina, sei lá, um padeiro que ele fala assim, eu prefiro farinha tal. Aí não tem a farinha tal, aí ele vai falar assim, não vou fazer pão então. Se eu não tenho a farinha tal, eu não vou fazer pão. Cacete. Não, eu não gosto desse tipo de característica para um lateral esquerdo, mas, porra, não interessa, cara. É o que a gente tem. Então você vai trabalhar em cima disso. Tá bom? Para de me encher o saco. Porque é toda hora. É toda hora ele chorando que não tem jogador, mas ele tem jogador no elenco. E é um elenco que é muito melhor do que o Crespo tinha, do que o Diniz tinha. E especialmente o Diniz, que eu não gosto, tá? Eu não gosto do Diniz, eu não gostava do São Paulo do Diniz, mas o Diniz foi infinitamente melhor que o Ceni em sua passagem, com jogadores muito piores. Rendeu mais, apresentou mais soluções. E o Ceni fica me enchendo o saco, toda entrevista chorando. Caralho, olha isso, eu tô puto da vida com esse cara. É toda entrevista a mesma palhaçada. Não, porque. Porra! Como é que vocês aguentam assim? Nossa senhora. Eu tô pistola com o Ceni por causa disso. Mas. Duro. Bom, mas eu acho isso, ele tem que parar de reclamar e começar a apresentar alguma solução, alguma coisa. Porque por mais que o Diniz tivesse tido vários momentos que o time dele vacilou, tipo o Mirassol, né? Tipo na Copa do Brasil, eu nem lembro pra quem a gente perdeu, sei lá, pra uma Ponte Preta, qualquer coisa assim. Mas pelo menos, né, tinha alguma coisa assim, em algum momento tivemos ótimos resultados. Por mais que eu não gostasse do futebol apresentado, pô, a gente quase foi campeão brasileiro com o Diniz. E foi um cara que não contratou ninguém. Ele usou basicamente a base, tá? Então, com Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara, ele quase foi campeão brasileiro. Aí agora o Ceni tem o Seba Mendes, tem Alan Franco, tem o Luciano. O Luciano foi contratado na época do Diniz numa troca com o Everton. Foi a única contratação da era Diniz, tá bom? Esse tipo de coisa. Que você vê a diferença. Será que a gente tá errado? Será que o Diniz é o. Eu tô maluco já, pô. Tô achando que. Será que o Diniz era a solução e a gente não percebeu? Eu tô surtado. É isso. Olha o que o São Paulo me faz. Daqui a pouco eu tô apoiando o Diniz. Mas. Cara, é difícil. É realmente difícil. Assim, eu não sei até quando vai dar. A torcida dá pra perceber que tá realmente chateada. Ontem eu vi, por exemplo,
a live do Bandana, né? Já que eu não gravei o vídeo, estava tarde, eu não gravei o vídeo. Eu acabei vendo a live dele e ele é um cara bem tranquilo, né, quanto a isso. E ele mesmo já tava, assim, puto da vida. Ele, tipo, claramente ele tava se segurando. Então, é duro, é duro. Pô. Aliás, obrigado, o Wellington, por ter me apresentado ao Bandana. Não conhecia esse cara e é realmente muito bom o canal dele. O Pericini também, sempre participa, né? Ele é realmente muito bom nas análises. Mas, sabe, eu até entendo, vamos esperar, tem que esperar até ver uma evolução, né? O primeiro semestre, o Paulista não é importante, mas me preocupa 2 jogos seguidos ruins, me preocupa o time não tá evoluindo, sabe? Não apresentar uma evolução de uma partida para outra. E assim, eu vejo os mesmos discursos do técnico, eu vejo os mesmos discursos da diretoria, eu vejo sempre tudo é igual, tudo é sempre a mesma coisa. Falta planejamento no São Paulo, é claro, a diretoria não sabe montar um time de futebol, sabe? Pô, não é difícil. Eu vou explicar assim: você faz uma planilha, sabe? Você bota cada posição. Aí você tem que ter um titular e um reserva em cada posição. Pronto, como é que o técnico quer jogar? Ah, ele quer jogar dessa forma. Então você tem que ter um titular e um reserva para jogar daquela forma. Você não conseguiu um titular e um reserva naquelas características que o técnico quiser, né, que o técnico prefere, ótimo. Então você fala assim: olha, eu não consegui para essa posição A, B ou C. Não me enche o saco nas entrevistas, por favor. Ótimo. É assim que a coisa funciona, tá? Já que é tão assim, mande esse vídeo até chegar ao Casares ou compartilhe até chegar ao Casares ou Belmonte para ver se eles entendem como é que a coisa funciona e falam pro Ceni, porra, já deu, né? Já deu. Assim, passou da cota. Porque, pô, você quer jogador? Tudo bem. Mas você tem que me dar uma resposta em campo também. E, gente, convenhamos, o time realmente fez alguma partida de encher os olhos nesses últimos tempos aí, desde que o Ceni chegou? Qual foi a grande partida do São Paulo? Talvez o primeiro jogo da final do Paulista do ano passado, que a gente ganhou do Palmeiras. E aí depois a gente acabou perdendo, mas enfim, daí outra coisa. Mas aquele jogo que a gente ganhou de 3-1, aquela partida realmente foi boa. Mas em todas as outras, não teve assim alguma coisa, fantástico. Não, a gente tinha muita luta, muita vontade, isso daí sim. As vitórias vieram em algumas partidas, mas em nenhum momento foi um super time. Foi um time que realmente agradou. Teve alguma jogada assim que você fala, nossa, é isso. Pois. Só um último comentário sobre o jogo em si. O Luciano, ele é muito lento com a bola, viu? Rapaz, é sério, sério, complicado. Vamos lá olhar os números, né? Aqui de praxe. Só quero ver, só mostrar aqui o posicionamento para ver como é que o jogo foi parelho. Como o Bragantino ficou basicamente no meio campo e o São Paulo também ficou basicamente no meio campo, até com as substituições. O São Paulo não mudou muito nesse sentido. E o Bragantino só teve um jogador que se destacou mais, que apareceu mais na frente, né? Que é o Eric Popó. É isso, não tem muito o que ver aqui, ó. A posse de bola foi próxima, finalizações também foram próximas, escanteios do São Paulo, né, teve um pouco mais, conseguiu chegar mais vezes. Grande chance de gol 1-1, nada de extraordinário, só muitos passes errados, já falamos sobre isso, sobre a questão do posicionamento dos atletas. Vamos ver o posicionamento do Luciano, que é sempre o interessante, ó. Continua a se movimentar bem. Eu acho que ele está começando a apresentar algumas mudanças, alguns entendimentos, né, sobre... agora que eu vi, né, minha câmera está na frente. Como é que vocês vão ver o posicionamento do Luciano se minha câmera está na frente? Só para garantir que vocês viram certinho. Tá aqui, viu? O mapa de calor do Luciano. Mas ele tá evoluindo. Vamos ver se ele consegue salvar o time. Por enquanto, a gente tá dependendo de algum jogador como o Luciano realmente carregar o piano. Porque tá complicado. E mais uma vez a gente não conseguiu servir o centroavante, tá? Dessa vez foi o Erisson. E a gente não criou chances para ele. O Galopo também, quando ele entrou, ele só teve uma boa oportunidade. Duas oportunidades. Uma que ele fez o gol realmente, né? Do lançamento longo.
E uma aí sim construindo pela linha de fundo que sobrou para ele. Ele fez um corta-luz perfeito, mas o Luciano que passava atrás não estava esperando. Se o Luciano percebe o lance, ia ser um belo gol do São Paulo, mas enfim. Acontece, coisas do futebol. Certo? É isso. 20 minutinhos de muita frustração. Pois é. Vocês viram que quem ganhou a melhor nota do SofaScore foi o Orejuela? De novo, não fez jogo ruim, não. Acontece. Vamos, São Paulo? Será que vamos, São Paulo? Não sei se vamos para algum lugar bom, pelo menos. É isso. Inscrição, like, etc. Tchau.